Glória a Deus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Felicidade, uma honra nós estarmos aqui mais uma vez para cultuar o nome do Senhor junto com a igreja. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Amém? Nós iremos ler dois textos, todos eles dentro do mesmo livro de Atos. Serei breve, mas eu creio que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Então, você procura. Eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores, pela vida da igreja. Mais uma vez, né, Pastor Maria, pelo convite que foi feito. Trago um abraço aqui do meu irmão, pastor Binho, para o pastor Paulo Binho, da missionária Elizabeth, sua esposa, ao pastor, a pastora, toda a igreja. Um abraço do meu pai também, pastor Domingos, e de todo o ministério acadêmico. Amém. Trago um abraço para a igreja. Estou acompanhada aqui da barca, do seu filho Olha, e nós estamos muito felizes, irmãos, de estarmos aqui. A gente glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Eu creio que o Senhor vai falar conosco, vai continuar falando. Ele já falou primeiramente, irmão, através do louvor. Eu senti muito a presença do Senhor através do louvor, principalmente quando aquela criança estava louvando, falando sobre a graça, que é tudo pela graça. Que coisa maravilhosa. Livro de Atos, capítulo 9. Eu quero ler com você a partir do versículo 26. Amém? Livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 26 até o versículo 30. Eu vou ler, você vai acompanhar aí na sua Bíblia. Diz assim: quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhe como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e o que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Ainda com a sua Bíblia aberta, pula aí algumas páginas. Vamos até Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3. Eu vou ler e após a leitura você pode se assentar glorificando o nome do Senhor, amém? Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes o Tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, o despediram. Amém? Pode se assentar, glorificando Jesus, glorificando o nome do Senhor. Quando nós olhamos a primeira passagem que nós lemos, Atos capítulo 9, nós vemos aqui a convenção um dos maiores missionários do Novo Testamento. Quando nós falamos do Novo Testamento, da construção da igreja, como nós a entendemos, é impossível você não falar de Paulo. Mas Paulo, quando ele entra na história, ele entra de uma maneira assim, ministerialmente tão conturbada, tão diferente. Porque a primeira vez que nós vamos ouvir falar de Paulo, a Bíblia chama de Saulo, que era o seu nome. A Bíblia vai falar que está tendo ali um debate. Estevão está ali no meio e existe uma multidão em volta de Estevão. Estevão está pregando a palavra para quem deveria saber dela. E ele está havendo uma discussão ao ponto das pessoas não suportarem a pregação de Estevão, de não concordarem com o que Estevão estava falando, porque Estevão foi um dos primeiros a ser levantado na igreja e ele era usado, cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que ele começou a pregar e ele começou a dar uma aula de Bíblia para aquele povo. Ele começou a falar que Jesus era encontrado desde a fundação do mundo e ele vem recorrendo toda a Escritura para falar daquele povo quem era Jesus. A pregação
Eles pegam uma roupa de Estevão e dão para Saulo. Saulo, um grande estudioso das Escrituras, um homem entendido, um homem cheio de sabedoria, fariseu, conhecedor da palavra. Quando a igreja primitiva ela começa a crescer, ela começa a ter um embate com pessoas que nem Saulo, porque Saulo achava que ele entendia, Saulo achava que porque ele conhecia, ele queria defender. Só que a defesa de Saulo, como era a defesa do povo daquela época, com aqueles cristãos que estavam começando, era a defesa da violência. Saulo falou assim: olha, se a gente apedrejar, se a gente matar, se a gente colocar na prisão, a gente vai oprimir, a gente vai fazer com que eles não possam crescer, porque aquilo que eles estão pregando é totalmente contrário daquilo que eu aprendi nos pés de Gamaliel. Porque Paulo não aprendeu, irmão, a escritura plena. Paulo não aprendeu a escritura racionalizada. Paulo não aprendeu o que era poder de Deus. Paulo não aprendeu, ele não entendia. Quando Estevão falava: olha, vocês pregam daquilo que foi ensinado, olha, vocês pregam daquilo que vocês aprenderam, mas eu não, eu estou falando daquele que vivo, daquele que tem uma experiência, daquele que convivo. Estou falando de um poder que não pode ser aprendido em papel, tem que ser aprendido em jejum e oração. Paulo não entendia o que Estevão estava falando. Paulo não entendia daquilo que os cristãos estavam falando. Fala, que poder é esse? Porque Gamaliel me ensinou, um homem conhecido nas línguas, um homem conhecido no hebraico, conhecia o grego, conhecia o aramaico, conhecia toda a liturgia, toda a lei, mas ele não conseguia entender como é que aquele povo, que quanto mais era perseguido, quanto mais era apedrejado, mais eles se multiplicavam, mais eles cresciam, mais eles cresciam. Glória a Deus. A Bíblia fala que Paulo ficou enfurecido, porque ele queria defender a escritura. Ele queria acabar com esse movimento que estava acontecendo. Ele vai diante dos sacerdotes e fala: olha, me dá aí uma autorização, que eu vou descer a cidade de Damasco, vou pegar os cristãos que estão lá, vou trazer para cá para ser preso. Sabe por quê? Porque eu estou indo em defesa. Eles dão autorização, fala, vai. E ele vai com os homens, com uma carta de autoridade, porque para dar essa carta para ele, é porque Saulo não era qualquer pessoa. Saulo tinha influência, Saulo tinha autoridade, e essa influência vinha primeiro que ele era um grande conhecedor, vinha de uma escola eclesiástica muito conhecida biblicamente, das escrituras. Paulo tinha nome, Paulo tinha renome, tinha confiança. E ele foi, só que no meio do caminho, ele encontrou com Jesus. Jesus não mandou de primeiro nenhum apóstolo, os apóstolos ainda tinha. Jesus não mandou nenhum dos seus discípulos que estavam reunidos. Não, Jesus não mandou Pedro. Jesus falou assim: eu vou pessoalmente encontrar com o homem que acha que eu não existo. Glória a Deus. Ele vem através de uma visão e fala: Paulo, por que é que você está me perseguindo, Saulo? Por que é que você me persegue? Saulo fala assim: quem é o Senhor? Porque Saulo está achando que está indo perseguir pessoas. Saulo está achando que está indo perseguir paredes. Saulo está achando que está indo perseguir nomes. E é esse, irmão, o maior equívoco que muitas pessoas acontecem. Porque quando fala mal da igreja, fala mal dos pequenos de Jesus. Está achando que está falando mal de pessoas. Está achando que está falando mal de paredes. Até a hora que o dono se encontra no meio do caminho e fala: ei, por que é que você está me perseguindo? Jesus não pergunta para ele: por que você está perseguindo a igreja? Por que você está perseguindo? Ele fala: você está me perseguindo. Sabe por quê? Porque a igreja é minha, a mensagem é minha e o poder é meu. Você está me perseguindo. Saulo vai ficar cego, vai entrar na cidade, vai ficar 3 dias nessa situação. O Senhor vai falar com Ananias, vai falar: Ananias, vai lá, põe as mãos sobre ele, ora, porque ele já está em jejum. Encontrou com Jesus uma vez só. Glória a Deus. Irmãos, para quem achava que eles não existiam, para quem estava perguntando que poder é esse, por que esse povo está sendo apedrejado por causa dele, por que esse povo está sendo morto por causa dele, um encontro, Paulo entendeu o porquê. Glória a Deus. Um encontro. A Bíblia fala que Ananias fala assim: Senhor, mas o Senhor sabe quem é o Saulo? Porque se o Senhor não sabe quem é o Saulo é um homem que não gosta de nós, não gosta do
Glória a Deus. Ananias impõe as mãos, as escamas caem. Paulo enxerga. Agora Paulo está enxergando de verdade. Paulo vai enxergar as escrituras diferentes. Paulo vai enxergar as almas diferentes. Paulo vai enxergar as pessoas diferentes. Paulo vai enxergar a igreja diferente. Você sabe quem que muda a nossa visão? É Cristo. Você sabe quem que faz você ver o seu esposo e sua esposa diferente? É Cristo. Sabe o que faz você ver a sua casa diferente? É Cristo. Você sabe o que faz você olhar para o caos e dizer: Deus, eu sei que está o caos, mas pode haver uma esperança. É Cristo. Aleluia. Cristo fez isso. Glória a Deus. Ananias batiza Paulo nas águas. Paulo agora está convertido. Paulo agora vai pregar em Jerusalém. Que a passagem que eu e você lemos. Paulo então está naquele primeiro amor. Você lembra do primeiro amor? De ser cantava com força, pregava com força, ia para tudo de manhã, de tarde, de noite, se desse tempo, daí ia para a vigília. Paulo também chegou desse jeito. Paulo chegou pregando ousadamente, cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento. Só que Paulo se esqueceu de uma coisa: as pessoas não esqueceram quem ele era. Na hora que as pessoas olharam assim, ele vem cá, esse aí não era o assassino de uma semana atrás? Esse aí não era aquele que queria apedrejar a gente há um tempo atrás? Já está pregando? Já está falando sobre o Espírito Santo? Não engulo não. Não engulo não. Não passou pela escola dominical, não passou pelo discipulado. Quem foi? Ananias, tu deu o discipulado para ele, para ele batizar? Tu viu se ele se arrependeu de verdade? Ananias, tu deu 6 meses de banco nele para saber se ele era crente de verdade, Ananias? Tu nem você pega um homem que tem 3 dias, batiza e traz para a igreja para pregar. A regra de Deus não é nossa. O Senhor não se enquadra na regra do homem. Tem gente, irmão, que está caçando o ministério de outras pessoas. Sabe por quê? Porque está medindo na regra que não é a de Deus. Sacou? Os discípulos que receberam o Pentecostes em Atos capítulo 2 estavam falando em língua, estava cheio do Espírito e falou assim: eu não acredito. Histórico. Então você imagina, irmão, quem era o Saulo, hein? Para Pedro, cheio do Espírito Santo, falar o quê? Ele está pregando? Está convertido? Ah, não. A pregação de Paulo vai começar a incomodar. Primeiro, os judeus, porque os judeus não acreditavam na conversão. Segundo, os helenistas, que eram os gregos. Os gregos não vão aceitar o que Paulo está falando, porque Paulo prega uma pregação que confronta. Os gregos não gostavam de coisa bonita, coisa bela, ia muito pela aparência. Paulo, quando começou a pregar a palavra, começou a confrontar. Então, os dois públicos não gostaram da pregação de Paulo. Começaram aquele negócio, sabe assim, vão querer matar ele. Traz ele de um lugar para o outro. Paulo começa a pregar, vão querer matar ele. Primeiro os judeus começam a querer matar ele porque não acredita na conversão. Paulo vai mudar de pregação, vai mudar de local, vai começar a pregar nos gregos. Os gregos também não querem porque quer matar ele. Os discípulos se reúnem e falam assim: Paulo, vamos fazer o seguinte, vamos botar você dentro do barco, vai para Tarso, fica lá, até a poeira baixar, até a gente esquecer que você era o que
frente do palco. Não é. Ele começou, você sabe aonde? Nos bastidores. Ele começou a limpar as igrejas que ninguém via. Esse tipo de ministério, a gente quer as viagens de Paulo. A gente quer os cegos que ele curou. A gente quer as pessoas que ele libertou, mas ninguém quer passar 12 anos no silêncio trabalhando. Ninguém quer ficar 12 anos na escala da igreja num compromisso que ninguém quer fazer. Essa era a escola que Deus colocou Paulo. Sabe por quê? A escola que a lei deu para ele foi aos pés de Gamaliel. A escola de Gamaliel era a escola teológica da época mais importante. O Senhor fala assim: eu vou te dar a minha escola para tu, vou botar tudo no anonimato. Ninguém vai lembrar de tu, ninguém vai ligar para você, ninguém vai lembrar de mim. Essa é a minha escola para você, Paulo está acostumado, você sabe o que é? Todo mundo ia atrás dele. Porque quem saía da escola de Gamaliel e não tinha currículo, o Senhor fala assim: eu vou te mostrar como é que é a minha escola. Vai fazer tenda, vai trabalhar, vai sustentar, vai ficar só no jejum e na oração. E durante 12 anos o microfone não vai na tua mão. Tu não vai subir no culto, tu não vai ter uma ceia, você não vai ficar na portaria, tu vai ficar só no silêncio. Até a hora que Saulo vai atrás de você. Até eu mandar meu espírito dentro de você. Essa parte ministerial você não quer. A parte de honrar alguém com o seu trabalho no anonimato. Mas a Bíblia fala que Saulo foi encontrado como? Cheio do Espírito. O anonimato, sabe para quê? É para você ser cheio do Espírito. Porque quando o Senhor vai tirar Paulo do anonimato, o Senhor vai colocar ele numa viagem missionária com Barnabé. O Espírito Santo vai falar: agora você está preparado para ir. Por que, Paulo, você está preparado para ir? Porque você é estudioso? Não. Paulo, você está preparado para ir porque tu tem currículo bíblico? Não. Aqui está dizendo no capítulo 3 que Paulo foi escolhido porque estava cheio do Espírito Santo, orando e jejuando. Você pode se preparar da maneira que você quiser. Se você não tiver a presença do Espírito Santo, se você não crê na evidência dele hoje, é à toa que você está se preparando. O Espírito Santo fala: agora sim, tu está preparado. Se fosse os homens, tu estava preparado há 12 anos atrás. Não, agora tu sabe o que é silêncio, tu sabe o que é esquecimento. Todos que têm chamado da parte de Deus vai passar pelo processo do esquecimento. Aleluia. As pessoas não lembram de você, não lembram que você ajudou. Tu pode passar assim do lado, entendeu? Da calçada, joga o carro em cima de tudo, não lembra de você. É a tua Antioquia. Vai ficar lá esquecido, mas enquanto você estiver lá, vai se encher. Glória a Deus. Enquanto você estiver lá, vai sentir a presença dele. Vai louvando, vai glorificando, vai exaltando o nome do Senhor. Porque as pessoas se esqueceram. O Espírito Santo sabe onde é que você está. Glória a Deus. Os discípulos falaram: Paulo, fica em Tarso. Não sai de lá. Porque vai, irmão, que Silas desce, vai atrás dele, vai com os homens desce para falar assim: vamos pegar o Paulo para lá. E Paulo não está lá. E se Paulo falar assim: quer saber? Eu tenho um currículo, não preciso disso. Eita glória. Eu sou estudante de Gamaliel, não preciso passar por essa humilhação. Glória. Na hora que o Espírito Santo falar: é hoje, ele não estava lá. Quantos de nós falam: Senhor, eu não preciso estar passando por isso. Eita. Eu não, o Senhor me chamou para pregar nos príncipes. Está botando meu pai para a igreja? É forte. Para quê, Senhor? Eu não preciso disso, não. Ei, é a tua Antioquia. Tu vai ter que ficar lá até a hora que o Espírito Santo mandar tu sair. Na escola de Deus não tem nome. Na escola de Deus não tem currículo. Na escola de Deus não tem certificação. Na escola de Deus não tem anel de formatura. Conhecedor do jeito que Paulo vai fazer tenda, vai trabalhar para sustentar a minha igreja, vai trabalhar como missionário, vai ajudar, vai ser cooperador. E na hora que eu quiser, eu te levanto para ser um missionário das nações. Não é missionário das nações se não ficar no anonimato primeiro para aprender a ser humilde. Quando nós olhamos a carta de Filipenses, e Paulo fala assim: eu aprendi a passar necessidade. Eita glória. Eu aprendi a ter coisas boas também. Glória. Eu aprendi a passar fome.
Aprendi a ter abundância em todas essas coisas. O Senhor me fortalece. Você sabe por que ele falou que ele aprendeu? Você acha que um fariseu, criado na escola de Gamaliel, um dia passou necessidade na vida? Glória. Ele aprendeu na escola de Jesus. Mas assim, Paulo, eu vou te ensinar, você sabe por quê? Porque vai ter lugar que você vai ter que entrar que tu não vai ficar de mimimi dando um pouquinho, porque é mesmo que eu gosto disso. Eita, glória. Eu não vou puxar. Vai ter que aprender, você sabe por quê? Porque as almas que estão lá precisam, Paulo, de ti. Você acha que foi nos pés de Gamaliel que ele aprendeu o que era fraqueza? Você acha que foi nos pés da escola de Gamaliel que ele aprendeu que acima de todas as coisas o Senhor fortalecer ele na fome? Paulo vai falar assim, olha, ainda que você faça na nudez, na fome, os principais, nada pode nos separar do amor de Deus. Só pode falar isso quem experimentou. Ele falou, olha, pode ser na doença, pode ser na fraqueza, pode ser na sua limitação, pode ser as potestades malignas, pode ser o que for. Nada, nem a profundeza, nem a altura, nem a dificuldade, nada pode me separar. Não foi nos pés de Gamaliel que ele aprendeu isso. Vai na obra. É por isso que o anonimato é importante. Porque no anonimato você vai aprender a ser dependente de Jesus. Você tem que aprender a ser dependente de Jesus. Você quer fazer um teste aí? Vamos fazer um teste aqui de 5 minutos para ver se nós é dependente de Jesus? Glória. Deixa Jesus trocar a tua conta bancária. Eita, glória. Deixa Jesus trocar o teu carro. Deixa Jesus fazer você esquecer a chave da tua casa para tu dormir uns dias na rua. Será que você vai chegar e falar assim, eita, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Glória a Deus! Pastor, isso é hipocrisia? Não é, porque eu estou falando do homem acostumado a ser tratado bem. Ao homem a ter honra, porque para ele receber uma carta de autoridade, ele é um homem de honra. E o Senhor está dizendo, eu vou te ensinar como é que me serve. Essa tua carta de honra não serve para nada para mim. Glória a Deus! A tua reputação não serve de nada para mim. O teu nome, o teu nome, a selagem não serve nada. Isso não serve, irmãos, para o Senhor. Você não está preocupado se tu tem um nome, a selagem é o teu nome, eu tenho uma reputação, eu tenho uma cara. É bom que a primeira coisa que Deus fez foi eles pegar a cara de Paulo. Ó, Paulo, você vai aprender que a minha escola é diferente. E a primeira coisa que eu vou te fazer é botar tu no anonimato. Aí um dia, 12 anos, alguém vai falar, ei, tem um homem. Sabe onde é que ele está? Ih, mas até longe daqui. Vamos lá atrás dele para ver se ele já pelo menos está vivo. Fica no lugar onde Deus colocou você no anonimato. Aceite a escola que Deus está colocando você para estudar. Porque as viagens missionárias vão depender da tua estrutura emocional que o Senhor está te ensinando hoje. Tem bênçãos, irmão, que você sabe por que o Senhor não dá para nós? Não é porque a bênção não chegou, é tu que não está preparado para receber. Porque senão